Nesse vídeo eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz antes, que é mostrar a fundo e na prática toda a minha metodologia de estudos. Afinal, como é que eu faço para aprender em meses o que as pessoas demoram anos, para aprender em dias o que as pessoas aprendem em meses? Será que isso é possível? Bom, para você que não me conhece e está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse canal aqui eu ensino as pessoas a como aumentarem o seu QI. O meu QI é de 175. Isso me trouxe várias coisas maravilhosas ao longo da minha pouca vida. Como, por exemplo, passar em um vestibular, passar em um concurso, abrir empresas, investir na bolsa. E nesse vídeo de hoje eu vou usar o último exemplo, que é o mais fresco de todos, que é tão mais recente, que é o investir na bolsa. Como que eu demorei pouco tempo e as pessoas, para começar a investir na bolsa, às vezes demoram meses, muitas delas perdem dinheiro. Como é que eu fiz então para aprender a como investir na bolsa em pouco tempo? Afinal, qual que é a minha rotina prática para aprender e me desenvolver em uma coisa nova? Bom, para isso eu preciso colocar um paralelo ao mundo do fitness. Eu acho que todo mundo aqui já entrou em uma academia. Pois bem, lá na academia tem vários tipos de treinamento. Falam, qual que é o seu objetivo? Que resultado você quer vindo aqui? Bom, olha só, vamos pegar os treinos mais padrões. Tem o treino de força, tem o treino de crescimento muscular, que é diferente do treino de força. As pessoas acham que um músculo grande é um músculo forte. Não, tá errado. Um músculo forte é um músculo que consegue ativar mais fibrilas ao mesmo tempo. Olha só, um músculo crescido comparado a uma pessoa que nunca treinou, sim, é um músculo forte. Porém, é diferente de um músculo que é realmente forte, tá bom? Um músculo que parece grande, né? Parece que é forte visualmente falando, é porque ele foi lesionado nas suas fibrilas e quando ele foi se regenerar, as fibrilas cresceram maiores, elas se regeneraram maiores para não sofrer aquele lesionamento e acabarem se rompendo. Eu acho que todo mundo aprendeu isso na escola. E tem o treino que é o treino regenerativo, mas vamos por partes. Primeiro, o treino de força. Como que é o treino de força? É uma carga absurda, é um peso absurdo e o cara simplesmente faz uma repetição. O cara simplesmente levanta e larga o negócio do chão. Você já viu alguns vídeos no YouTube que você vê uns caras gigantes pegando uns presos? Nossa, o cara tá levantando uma casa, né? Tá duas casas, o cara tá levantando um arranha-céu. Você fala, meu Deus do céu, que peso é esse? O cara tá... Quantos daí? 250 quilos? 300? Meu Deus do céu. Daí do nada o cara vai lá, pof, larga no chão. E você fala... não, pelo amor de Deus, eu pensei que ele ia começar a continuar. Não, o cara simplesmente pegou para falar que conseguia pegar e soltou no chão. Mas o que é isso? Olha só, é o treino de força. Esse treino vai fazer os seus músculos irem além em quesito de força. Pessoal do powerlifting, ou então pessoal que é bracista, que compete em competições de queda de braço. Sim, para você que não sabe se existe competição de queda de braço, competição profissional. Pessoas desse tipo fazem esse tipo de treinamento, que é o treinamento de força. Pessoas que simplesmente do fisiculturismo, querem uma melhor definição, querem crescer o seu músculo, fazem o treinamento de crescimento muscular. Que é o que? Você faz umas 15 repetições. No outro do treinamento de força, no máximo que você pode fazer é umas 6 repetições. Por quê? Porque é uma carga absurda para o seu corpo. O outro que é para lesionar o seu corpo, você precisa fazer um pouco mais de repetições. Então você faz umas 15 repetições com uma carga um pouco inferior à carga de força. E o treino regenerativo é só para regenerar o seu músculo. O seu músculo está lá todo lesionado dos outros dois treinos que são muito pesados. E o que você faz? Faz um treino para regenerar os seus músculos e simplesmente faz uma repetição de 30 vezes em uma carga mínima. Então o que vai acontecer? Você simplesmente não vai forçar o seu músculo, porém o seu corpo vai bombear sangue e oxigênio para aquela área que está lesionada e você vai ter uma melhor regeneração muscular. Entendeu como funciona, basicamente? Pois bem, vamos adaptar isso para o seu cérebro. Você fala, Natan, mas como você adapta isso para o seu cérebro? Olha só, o cérebro é um músculo, já ouviu falar nisso? Pois é um músculo diferentão, mas sim, dá para você fazer esse tipo de comparação. Então vamos começar fazendo treino de força para o cérebro. O que é isso, esse treino de força? Bom, para você que não conhece um assunto novo, o que você vai fazer nesse treino de força? Precisa ser um assunto novo, porque um assunto novo, o seu cérebro vai demorar muito mais para processar, ele vai precisar usar uma força muito maior de processamento. Então o que você vai fazer? Você vai se entupir naquele assunto novo.
você vai estudar até o talo. E quanto tempo isso demora? Cara, é um treinamento que vai de um dia, pode ser feito em um dia. Para você que é principiante, provavelmente em uma tarde você já vai conseguir desgastar o seu cérebro. Para eu que já tenho um pouco mais de tempo, né, mais de experiência, já desenvolvi muito o meu cérebro, o meu QI, eu consigo fazer até uns 6 dias. Até uns 6 dias, no máximo, é um treinamento de força cerebral, onde você vai se entupir, literalmente, daqueles estudos, você vai ficar esgotado. Você só vai querer dormir, tá? É um tipo de esgotamento muito grande. É por isso que eu não aconselho ninguém fazer isso, só eu que... Por exemplo... Você vê esses caras do powerlift, do fisiculturismo fazendo uns treinamentos muito pesados. Por quê? Porque eles querem esse ápice do corpo humano. Eu tô querendo o ápice cerebral, é diferente. Pois bem, eu tô falando esse tipo de treinamento. Não quer dizer que você também tenha que fazer. E por que eu tô falando isso? Porque assim como na academia, as pessoas que pegam pesos muito grandes, elas acabam se lesionando com o tempo. Isso acaba acontecendo, é quase que inevitável. Por mais técnica que você tenha, por mais aperfeiçoamento e cuidado que você tenha, às vezes é inevitável você se lesionar dentro da academia pegando pesos altos. A mesma coisa aqui nos estudos. Se você começa a estudar muito, o que acontece? Acontece que você você beira ao derrame. E para você não ter um derrame cerebral, o que o seu cérebro faz? Ele começa a desligar as suas funções, a sua audição, o seu controle do seu corpo, o seu controle muscular, começa a desligar a sua visão. Então você basicamente vai apagando até literalmente acabar desmaiando, porque o seu cérebro percebe que se ele não fizer isso, provavelmente você vai morrer. Então, exatamente, é o nível de desgaste que é similar a isso, tá bom? Você não precisa chegar ao nível do seu cérebro começar a desligar suas funções, não precisa. Mas você vai chegar a um nível próximo de desgaste. É por isso que eu tô falando que, cara, se você não quer fazer isso, não precisa. Sorte nossa, né? Sorte nossa, que nosso cérebro tem esse mecanismo do desmaio. Se você se forçar muito, o que acontece? Você desmaia como mecanismo de proteção para você não morrer nem ter um derrame. Bom, agora vem o segundo treino, o treino de crescimento muscular. O que seria então o treino de crescimento cerebral? O que seria isso? Bom, agora que você já estudou aquilo que era novo para você, você aprendeu algo novo, agora você já tem toda uma visão geral sobre o assunto. Foi o que eu fiz na época que eu queria, eu quero investir na bolsa. Então o que eu fiz? Eu me internei em uns 4 ou 5 dias, estudei a fundo tudo que eu precisava saber. Eu falei, é isso que eu preciso saber. E depois o que vem? O treino de crescimento cerebral. O que é isso? É a dialética. O seu cérebro cresce por causa da dialética, é um dos principais fatores. E o que é isso na dialética? É o confrontamento de ideias. Você já ouviu falar em muitos lugares que é importante ver o diferente, é importante você ver pessoas que têm opiniões diferentes. Bom, a maioria das pessoas que falam isso são hipócritas. Por quê? Porque se elas realmente vissem opiniões diferentes, elas teriam um QI de, 120, 130, 150, 160 e elas não têm. Eu tenho um QI sempre bem baixo as pessoas que falam isso. Então a maioria das pessoas que falam isso porque parece legal falar isso. É a era das coisas da internet, de Instagram, que parece legal falar. Pois bem, isso daqui não é isso, tá? É diferente desse negócio mainstream que as pessoas falam para serem bonitinhas. É, mais uma vez, um estudo em alto nível. Você vai pegar boas referências e você vai ter que muitas vezes caçar referências, porque você não sabe qual referência que é boa ou não quando você está começando em um assunto. Então você tem que ver tanto as referências que mais tem reiterismo, que as pessoas mais estão falando, esse cara é um canalha, não presta, cuidado com ele, vai ver aquele cara, porque às vezes é aquele cara que é o bom de verdade. Vai ver as referências que mais as pessoas veem, vai ver as referências que menos as pessoas veem. Às vezes as pessoas estão vendo menos uma referência não porque ela é ruim, mas sim porque ela é tão específica, ela é tão avançada, elevada, que a maioria das pessoas não aguenta assistir aquilo. Então muitas vezes você vê gênios com um canal de YouTube que é pífio, cara. Eu estou inscrito em vários, pessoas que falam em alto nível de empreendedorismo, em alto nível de física, são físicos com vários títulos e, cara, o canal dos caras é irrisório. Quem é que tem fama? Um adolescente que pega uma coisa do Wikipedia e fala para a grande massa. É isso que tem fama.
Então, compreendeu? Às vezes o o canal dele é pequeno porque realmente o conteúdo é ruim. Às vezes também, né? Mas bom, veja todas as suas referências. E como eu falei, vai demorar quanto tempo? Ao contrário do outro treino, que quanto mais experiência você tem, mais demorado você pode fazer esse treino, com mais dias. E quando você é principiante, em algumas horas você já acaba fazendo aquele treino. Aqui é o oposto. Quanto mais tempo você tem, melhor e mais rápido você vai fazer esse processo. Por quê? Porque esse processo serve para você avaliar o que você aprendeu estava certo ou estava errado, ou se tinha uma coisa melhor para você aprender. É simplesmente isso que você vai ver nesse processo. E esse processo vai fazer com que o seu cérebro cresça, tá? Vai aumentar os seus neurônios fazendo esse processo. Bom, eu demoro poucos dias, mas talvez para você que seja iniciante, cara, às vezes demora anos. Mas o que? Às vezes demora anos. Por quê? Porque principiante acaba ficando apegado a uma única fonte e não quer largar aquele osso e acha que tá certo e às vezes, cara, não tá muito errado. Mas ele não quer ver outra coisa e acha que tá certo. Enfim, eu era assim no início, eu acho que todo mundo que começou a estudar um pouquinho, às vezes caía nesse erro, mas com o tempo isso vai sendo lapidado. Daí anos se passam a ser meses e meses passam a ser dias e, enfim, é assim que acontece o processo. E o último, que é o treino regenerativo. O que é esse raio desse treino regenerativo, afinal? O que seria um treino regenerativo para o seu cérebro? Olha só, até então, tudo isso daqui que eu estou falando não teve técnica. Não teve técnica nem consistência. Foi uma coisa rápida. Eu vou lá, vou fazer um pico muito grande de estudos e pau. Pronto. Eu falei aqui de abrir o caderno e anotar. E eu falo muito disso. Por quê? Porque se você não abre o caderno e anotar manualmente, você não vai decorar uma informação dentro da sua cabeça. Você não vai fazer isso. É muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Eu não falei em usar técnicas de memorização até agora. Nem falei em estudar por muito tempo, por anos. Não. Então, olha só. Ainda é um tipo de ensino defasado. Por quê? Porque é algo muito rápido. Você aprendeu algo muito rápido. Então, para consertar isso, o que você vai fazer? Você pode usar técnicas de memorização ou usar a sua consistência. Os dois são válidos. Esse treino aqui não tem data limite de acabar, não tem. Porque olha só, na escola você foi ensinado que B mais A é igual a BA. Você sabe hoje em dia que B mais A é igual a BA. É uma informação que você não esqueceu. Alguém fez você decorar isso? Bom, fizeram você escrever várias vezes no caderno, talvez, eu não sei como que é hoje em dia, né? Como que tá hoje em dia o ensino de base. Porém, para mim foi feito desse jeito, colocar no caderno. Eu acho que hoje em dia não, acho que hoje em dia não é, porque mudou, não é mais o caminho suave, enfim. Mas o que acontece? Você sabe que B mais A é igual a BA, por quê? Porque ou você foi do meu estilo, que colocou lá na cartilha Caminho Suave, fazendo várias vezes isso, ou então, ao longo do tempo, você, cara, decorou. Por quê? Porque é usual do seu dia a dia. É usual você falar B mais A é igual a BA. É usual. Então, olha só. Você tanto pode fazer usual ao longo do tempo, aprendendo isso, ou pode colocar no caderno. O que acontece, o que eu fiz? Eu peguei uma tarde, eu peguei os principais pontos que eu identifiquei, e tem vários detalhes dentro da bolsa, né? Enfim, que você às vezes fala, cara, eu não vou lembrar de cabeça isso daqui, não vou. Então o que eu fiz? Eu peguei, revisei tudo e revisei anotando em um caderno, anotando tudo. E depois é só isso, porque a sua mente vai decorar quando você faz manualmente um caderno, tá? Vai decorar muito fácil. Mas sim, como eu já disse para vocês, eu já tenho várias outras técnicas, várias outras ferramentas para acelerarem os meus resultados, os meus estudos. Porque olha só, se eu fizesse uns estudos normais, sabe, lesse de maneira normal, como as pessoas fazem, um processo normal, cara, eu nunca ia me desgastar, nunca ia conseguir chegar ao nível de fazer um treinamento de força, tá? Um treinamento de força ou de aquecimento cerebral. Nunca ia chegar nesse nível.
Por quê? Porque o meu processador aqui dentro, tá? O processador do meu cérebro é muito avançado. Cara, o meu QI eu desenvolvi até 175. Então é difícil eu me cansar por um estudo. Por mais que o livro seja parrudo, técnico, de uma coisa que eu não conheça. Se você jogar pra mim, cara, enquanto as outras pessoas estão falando, nossa, ai, minha cabeça já tá doendo, não, meu Deus do céu. Eu tô assim, de boa aqui, ó, de boa. Então, o que eu faço para conseguir desgastar a minha mente e ao mesmo tempo consumir mais conteúdo do que as pessoas normais? Eu uso de algumas artimanhas, como por exemplo, leitura dinâmica. Ah, Natan, o que afinal é leitura dinâmica? Olha só, as pessoas têm uma velocidade média de leitura entre 90 e 150 palavras por minuto, quer dizer que a pessoa é alfabetizada. Palavras por minuto, Natan, é quantas palavras você consegue ler dentro de um minuto. Entre 90 e 150 quer dizer que você está alfabetizado. Entre 300 palavras e 600 palavras quer dizer que você é um leitor rápido. Entre 600 e 900 palavras quer dizer que você usa a leitura dinâmica. E eu estou nesse nível. Mais de 900 palavras, tá? 900 palavras para cima quer dizer que você faz uso da fotoleitura. Porém, leitura rápida, leitura dinâmica, fotoleitura se baseia nos mesmos princípios. Que é o quê? É uma série de treinos, tá? É só um treino que você faz com seus olhos, tá? Você faz um treino com seus olhos para você ler mais rápido. E quanto mais você percebe que você está lendo mais rápido, você lê melhor também. Você tanto lê mais rápido quanto também lê melhor. O que é ler melhor? É ler e memorizar. É ler e saber o que você leu, lembrar do que você leu, compreender o que você leu. Eu não quis ter fotoleitura porque o nível de treino para ter fotoleitura é algo absurdo. Para você ter noção, se uma pessoa com fotoleitura, ela bater o olho em um parágrafo, assim que ela bate o olho nesse parágrafo, ela já leu o parágrafo inteiro. Sim, o mundo da leitura dinâmica é muito bizarro. Tem gente que lê livro de ponta cabeça, ao contrário. Eu já fiz isso, li de duas em duas linhas. Cara, você bate o seu olho no meio das duas linhas e já leu as duas linhas. É bizarro. Porém, eu quero que você chute agora qual que é o nível médio de leitura das maiores faculdades dos Estados Unidos. São consideradas, né, as maiores faculdades no mundo. Coloquei muitas aspas aqui. Olha só. Adivinha qual que é o nível médio de leitura das pessoas nessas faculdades? Pensa aí, Stanford, Oxford, Harvard. Vamos lá, quanto você chuta? Cara, a média vai de 120 a 140 palavras por minuto. Sim, não foi encontrado um aluno com 150 na risca, não foi encontrado. Tá? No máximo 140 e poucas palavras foram encontrados até alunos com menos de 90. Alunos que liam apenas 83 palavras por minuto, ou seja, pessoas que não eram alfabetizadas. Agora imagina você podendo ter acesso a esse tipo de coisa, estando em um nível mais elevado do que as maiores faculdades do mundo, tido como as maiores faculdades, os maiores centros de inteligência, de gênios do mundo. Olha só, Natan, você está falando para mim que Harvard não presta? É isso mesmo que você está falando para mim? Olha só, qual que foram os alunos de Harvard que mais deram certo? Que mais deram certo no mercado de trabalho? Que são mais reconhecidos pela sua inteligência? Todos eles saíram de Harvard no primeiro ou no segundo ano. Então, cara, não me vem falar que isso daí é bom. Porque se fosse bom mesmo, todos eles teriam continuado lá. Não tô negando que Harvard um dia foi bom. Um dia sim, Harvard foi muito bom. Foi um lugar muito bom mesmo. E muito elevado para quem realmente gosta de um ambiente acadêmico. Mas hoje em dia não é mais assim. Cara, a maioria dos caras que entram lá em Harvard acabam fumando maconha. Então, Harvard é tipo a USP dos Estados Unidos. Acabou virando isso. Então olha só, para você que gosta muito de exaltar o exterior, principalmente os Estados Unidos, Harvard, oh meu Deus do céu, tem toda aquela aura mística, não é envolvida, meu Deus do céu, só os eleitos de Deus, só os superiores conseguem entrar, cara. Diminui um pouco, para de se desvalorizar, para de desvalorizar o seu país. Minha segunda ferramenta de estudos é a memorização. Você já ouviu falar em pessoas que conseguem decorar a Bíblia, o Código Penal inteiro? Já ouviu falar nesse tipo de pessoas? Cara, se você vai em uma competição de memorização, você vê pessoas desse nível. Agora,
são os eleitos, são os escolhidos por Deus, são os X-Men, são pessoas sobre-humanas. Não, elas não nasceram diferentes de você. É apenas técnica, técnica de memorização. Qualquer um pode fazer isso. Por quê? Porque quando você entende como o cérebro humano funciona, você consegue colocar qualquer informação nele e fazer ele memorizar essa informação. Por quanto tempo, Nathan? Cara, por quanto tempo for necessário, o quanto tempo você queira ter aquela informação memorizada dentro do seu cérebro. Mas para que fazer esforço se você pode simplesmente ficar mais inteligente apenas tomando um suplemento mineral? Você já ouviu falar de irídio coloidal? Provavelmente você nunca ouviu falar de irídio coloidal. Porém, há vários minerais que o seu cérebro necessita para ser mais inteligente. O irídio coloidal é um deles. Tá bom? Porque o seu cérebro precisa muito de irídio. A internet é muito escassa sobre artigos do irídio coloidal e dos efeitos do irídio no cérebro. Porém, a maioria dos artigos que você vai encontrar vai ser falando que o irídio é apenas um condutor. Sabe, o seu cérebro precisa fazer conduções, ele precisa fazer sinapses neurais entre os neurônios, então o irídio ia facilitar, porque ele é um bom condutor de eletricidade. Sim, o seu cérebro é elétrico, caso você não saiba. Então, olha só, isso está certo, porém não está totalmente certo. Por quê? Porque o irídio é um metal que não serve para a condução. Sim, ele serve para a condução, porém o seu cérebro precisa de um condutor, de um resistor e de um catalisador. O irídio faz mais função de resistor e de catalisador do que de condutor. Tem um elemento específico para a condução, para a catalisação, para ser o resistor do seu cérebro. Eu já vou explicar o que é isso. Olha só, qual que é a função do irídio? O irídio é usado em foguetes que a NASA coloca por espaço, para aquela decolagem. Sabe que você vê gravado aquele monte de gasolina queimando, aquele foguete gigantesco decolando. Cara, para tirar aquele troço do chão, só para tirar ele assim, desse espaço aqui do chão, vai muita gasolina. Mas muita gasolina mesmo. Só para tirar isso daqui do chão. Cara, absurdo. Helicóptero também gasta muita gasolina para sair do chão. Mas enfim, vamos voltar ao foguete e ao irídio. É usado irídio para quê? Como catalisador. O que é isso, catalisador? Ele faz um aumento dos processos químicos, tá bom? Ele acelera o processo. Então vai ter uma combustão mais rápida. Ele também é um resistor. O que isso quer dizer? Quer dizer que o irídio vai segurar para aquele troço gigante não explodir. Já pensou que pastelão? A NASA vai lá, lança o foguete, ele explode. Cara, não dá, né? Isso aconteceu muitas vezes no começo da criação dos foguetes. Explodia muitos foguetes, mas muitos foguetes mesmo. Então eles precisavam de resistores. Sabe o resistor da sua casa? Aquele negócio que hoje em dia é aquela chavinha, paf, que cai. Antigamente era um fusível, né, gigantesco que queimava, aí você tinha que caçar outro, enfim. É basicamente isso. Já ouviu falar que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro? Olha só, isso está errado. Nós não usamos 10% do nosso cérebro, nós usamos 10% da nossa capacidade cerebral. É diferente. O que quer dizer? Quer dizer, sabe aquelas ressonâncias do cérebro da pessoa? Então, você vê que tem partes, tem luzes, né, que são mais ativas. Você fala, o cérebro do cara está ativo aqui. O cérebro do cara agora ficou ativo ali. Não tem como você ativar todo o seu cérebro, todo o seu potencial ao mesmo tempo. Não tem como. Por quê? Porque ia sobreaquecer e ia derreter. Então, assim, é meio que uma medida de segurança. E é por isso que o QI também está cada vez mais abaixando. E o nível da capacidade cerebral das pessoas também está cada vez mais abaixando. Não é mais 10%. É menos do que isso. Então, olha só, por quê? Porque nos falta certos elementos, certos minerais que o nosso cérebro gosta, como por exemplo minerais que são condutores, que são resistores e que são catalisadores. Para o quê? Para a catalisação acelerar os processos químicos e para o resistor para que não precise sobreaquecer e derreter o nosso cérebro, né? Pelo amor de Deus. Lembrando que faltam menos de 12 horas para se encerrarem as novas vagas para a turma do QI dos Gênios, que é um curso que faz o seu QI aumentar exponencialmente. E se você adquirir esse curso ainda hoje, você vai receber 8 bônus, sendo eles memorização, leitura dinâmica, sim, todas as técnicas que eu falei que você só precisava de técnica. Eu vou te mostrar lá o passo a passo, bônus de oratória, PNL, aprendizagem acelerada e homeschooling. Para que
que serve um curso que aumenta o seu QI, sendo que você nem pode adaptar esse curso para a mente de uma criança? Porém, eu vou além nesse bônus de homeschooling. Tem várias crianças que nascem pelo mundo que elas já têm o QI de 160. Cara, é quase que um padrão que você observa. Então o que é isso? É loteria? É sorte? Não. Lá eu explico o que acontece, por que isso acontece, porque tem crianças que já nascem com QI elevado, já nascem com QI dos gênios. Cara, tem até um caso bizarro de uma criança que já nasceu com QI de 300. Sim, e com 18 meses, apenas 18 meses de idade, o cara já lia jornais. Já lia jornais. Mas Natan, você só falou de 7 bônus. Muito bem, o 8º bônus vai ser engenharia genética por nanobiometais, onde eu basicamente falo sobre o erídio coloidal e todos os outros suplementos que você precisa para o seu cérebro. É basicamente isso. Vocês também vão receber 3 e-books de apoio. O primeiro deles, o Platinum Escarlate, que é basicamente a versão e-book do curso. Porém, lá eu coloquei umas informações extras, porque vai ser melhor para vocês irem se guiando, lendo e-book, vendo as videoaulas. Também vai ter o reator nuclear, sim, um e-book te explicando a como fazer um reator nuclear. E o terceiro, que é o Assassinando o Português. Assim, o curso também tem garantia de 28 dias. Isso quer dizer que durante 28 dias você pode simplesmente pedir a devolução do seu dinheiro porque você me achou um cara feio. Sim, você fala, eu te achei feio, devolve meu dinheiro. Então sim, o seu dinheiro vai ser devolvido por qualquer motivo dentro de 28 dias. Talvez, sei lá, você não foi com a minha cara, ou não era isso que eu estava pensando, mudei de ideia, tudo bem. Pode pedir seu dinheiro dentro de 28 dias. E para aqueles que concluírem todas as aulas do curso QI dos Gênios, vão receber um certificado de 72 horas. Sim, um certificado todo bonitinho com a minha assinatura, com espaço para a sua assinatura, detalhando todos os módulos que você fez no curso. Você pode colocar esse certificado no seu currículo, pode colocar ele na sua faculdade, no banco de horas. Se bem que eu acho que a faculdade aceita no máximo 60 horas, né? Mas se bem que 60 horas já é tipo pouco mais, né, de 1/3 do tanto de horas total que você precisa para uma faculdade. Então não se preocupa que se você colocar esse certificado de 72 horas lá no banco de dados da sua faculdade, ela vai computar como 60 horas, mas já vai ser grande coisa. Lembrando que as vendas se encerram hoje, dia 31 de outubro de 2020, e sinceramente eu não sei quando vai ser a próxima vez que eu vou abrir de novo uma nova turma do curso QI dos Gênios, porque eu não sei se eu vou conseguir abrir ainda esse ano. E eu não tô fazendo isso para marketing. Para um pouco, se coloca no meu lugar. Cara, final de ano vai ter Natal, Ano Novo, depois ainda vai vir o Carnaval, então o pessoal entra em um ritmo de festa e o pessoal não vai pensar em comprar curso. Então, cara, não tô falando isso de marketing mesmo. Talvez eu não consiga abrir uma nova turma ainda nesse ano. Muito menos sei a data da próxima turma que será aberta. Mas você tem hoje até meia-noite para fazer a sua decisão. Bom, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Encerrando com o meu bordão velho, mais vídeos virão.